Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No devocional de hoje, nós vamos ler Joel capítulo 2, versículo 12 em diante. Palavra de Deus que diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, o Todo-Poderoso, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso seja feita com jejuns, com choro, com pranto. 3 adjetivos para a expressão pública e exterior de um arrependimento e um quebrantamento místico, íntimo, secreto e interior. E rasguem os vossos corações e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em benignidade e misericórdia, o Senhor se arrepende do mal. Toquem o chofar, toquem a trombeta, proclamem em Sião, santificai um jejum, convoquem uma assembleia solene, uma santa convocação. Congregai o povo, santificai a congregação, reúnam os anciões, congregai as crianças, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, saia a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o oprimam, o dominem, o subjuguem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Onde está Yahvé? Onde está Adonai? Onde está Baruch Rabá? Onde está o Senhor acima de todos os deuses? Então, o Senhor se revelou zeloso, se manifestou zeloso da sua terra. Compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo, eis que hoje eu vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. É um texto especificamente para a nação de Israel, que tem princípios de fruto de arrependimento, princípios do ministério do Espírito Santo de Deus convencendo a psique da nação, da justiça, do juízo e do pecado. E nós, alegoricamente, o tomamos para nós e o colocamos em prática. Mas o código, a chave, o segredo do mundo espiritual não muda. Ele é o mesmo. O povo pecou, o povo transgrediu os princípios, o povo entristeceu o coração de Deus, se distanciou do Pai, e em algum momento, pela pedagogia da dor, do sofrimento, do prejuízo, a sua atenção foi chamada e convergida novamente ao altar, novamente a Deus, novamente aos sacerdotes. E ele dá um decreto, e ele dá um comando, e ele proclama aqui uma reunião solene, uma concentração de fé, não para a cura, para arrependimento. Mas, se formos eficientes, se formos coerentes, se formos íntegros diante de Deus em apresentar o fruto do arrependimento, fica tranquilo. A cura vem e ela se manifesta inevitavelmente como um milagre secundário dessa plataforma de restauração e plena comunhão interior com o Pai das Luzes. É uma reunião de milagre, uma concentração de pessoas, é uma santa convocação, não para milagres e nem para provisão financeira. Qual é o propósito deste ajuntamento? Arrependimento. Boca no pó, humilhar-se, quebrantar-se, rasgar as suas vestes, não rasgar o seu coração. E qual é o efeito secundário? Qual é o desdobramento inevitável deste fruto de arrependimento? É a provisão financeira, é o contrato, é o dinheiro, é os corredores de energia financeira que estão travados, que vão ser desbloqueados e esse recurso vai florescer na sua, na minha, na nossa contabilidade pessoal. É uma reunião para se acertar com Deus. Mas é inevitável que o coração do pai se converta ao filho, o coração do filho se realinhe ao pai, que a família seja restaurada, que marido, mulher se reconcilie, que sogra, sogro, cunhado, genros, parentela seja restaurada e amadurecida e plenamente ministrada pela graça, pelo amor e pelo poder do nosso Senhor. Mas entenda, o propósito sempre é buscar a Deus e a sua justiça. O arrependimento vivo, profundo, essa expressão de quebrantamento no altar. Ela tem que começar pelo sacerdote e tem que alcançar o povo. Às vezes ela começa com o povo e constrange o sacerdote preguiçoso a se arrepender do seu pecado. Mas quando existe esta mobilização de arrependimento,
seja no Israel do Antigo Testamento, ou na igreja dos nossos dias, o sal tem o seu sabor. A luz tem a sua força e dissipa as trevas. Quando a igreja perde o propósito, quando o crente em Cristo Jesus perde a comunhão e a relação com o divino, quando o profeta tem um ministério profético político, famoso, mas ele já perdeu a glória de Deus, ele já está destituído da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, embora que hierarquicamente ele tenha lá alguma função e um pedigree, um histórico de alguma coisa que Deus usou ele no passado, hoje ele está seco, os ossos dele estão sem vida. Quando é que a igreja perde a sua relevância, a sua autoridade, a sua influência na psique do bairro, na psique da cidade, na psique da nação? Jesus fala no Novo Testamento que quando o sal se torna insípido, sem sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado no lixo. Nós já vimos isso acontecer no norte da África, Marrocos, países da janela da Revolução Otomana, Bizantina, a janela 1040, onde havia uma igreja forte, havia uma igreja triunfante, havia uma igreja que manifestava Jesus, e essa igreja de repente foi se politizando, foi se estabelecendo administrativa, economicamente, politicamente, ao ponto deles começarem a brigar entre eles, ao ponto deles perderem a capacidade de se arrepender, perderem a capacidade de botar a boca no pó e se humilhar, ao ponto deles se emanciparem do próprio Deus. E essas gerações de líderes que perderam essa conexão com Deus, ligados ao Vaticano, foram destruídos pela invasão islâmica e muçulmana do norte da África, mais de 400 anos atrás. De certa forma, estou vendo esse mesmo fenômeno se repetir do outro lado do Mediterrâneo, na atual igreja cristã secularizada, na atual igreja cristã pós-cristianismo da Europa, na atual igreja romana ou protestante que rejeitou e resistiu à unção pentecostal, ao avivamento pentecostal, aos ensinos neopentecostais e à atual reforma do entendimento apostólico profético. Fecharam-se dentro de si mesmo e disseram: essas coisas não são para nós, nós somos protestantes, nós somos romanos, e isso é suficiente em si mesmo. Estas mentes e estas instituições eclesiológicas perderam o sabor do sal, perderam a força da luz, perderam a capacidade de fazer e praticar o que Joel capítulo 2 nos constrange, nos convoca, santas convocações para o arrependimento. Perderam a capacidade de reconhecer o pecado e chamar o pecado como pecado. Chamam o pecado de ofensa, chamam o pecado de adjetivos que não constranjam, chamam o pecado e as práticas de iniquidade e os demônios e as contaminações demoníacas de opções pluralistas, multiculturais, que nós queremos agora conduzir uma teologia de água com açúcar, banho-maria. Bom, quando a igreja perde seu sabor, ela perde a sua força, perde a sua relevância, perde a sua capacidade de salgar a sociedade. Oro para que você tenha um avivamento pessoal e o espírito de arrependimento, o espírito de pranto, súplica e quebrantamento descrito em Zacarias capítulo 12, que veio sobre a psique de Jerusalém, venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, sobre o meu cachorrinho, sobre todos os pastores e líderes que estão lutando comigo na rede de mobilização missionária, na escola de ativação profética, todos que estão alinhados conosco nesse propósito de conduzir uma geração em glória à plena manifestação de Cristo Jesus, filhos de Deus maduros, manifestando a glória do Pai e pondo em liberdade toda a criação que geme, que sofre, que vibra numa frequência eletromagnética de dor, de destruição, de enfermidade, de pecado, de endemoniamento. Haja luz, e a glória do Senhor se manifeste com um sabor de sal, com um sabor de arrependimento, com um sabor de jejum, choro, pranto, rasgando os corações, quebrantamento interior, não apenas a liturgia exterior de rasgar as vestes, mas voltando à essência, redescobrindo o primeiro amor. Eu te abençoo com o primeiro amor.
eu te abençoo com aquela graça, com aquela simplicidade, com aquele amor do início da tua vida cristã. Quando você aceitou Jesus, quando você começou a frequentar a igreja, quando os irmãos falavam bobagem para você e você não ficava preso, você perdoava fácil, você superava as imaturidades da alma, você queria Deus. Não importa o que estavam dizendo, não importa o que estavam te julgando, não importa o que estavam te ridicularizando, você estava com fome e sede de Deus, você queria o Espírito Santo, você ia para a vigília, você ia no meio da congregação, o alarido de vitória, júbilo, a glória, a unção, você se relacionava com isso. Esta é a atmosfera das santas convocações que o texto que eu acabei de ler ativa. E eu te abençoo com esse código espiritual para que na sua vida pessoal, na sua família, na sua igreja local e, por que não crermos, na sua cidade, portais de reavivamento se estabeleçam e o reino de Deus avance e a sua justiça floresça. Siga conosco, compartilhe o vídeo, deposite sua oferta. Deus te abençoe abundantemente mais. Até o devocional de amanhã.